Glória a Deus! Guerra espiritual é um tema para mim assim apaixonante, né? É uma coisa que quando eu me converti, uma curiosidade, né, para você. Quando eu me converti, abandonei muitas coisas. E uma das coisas eram os filmes de guerra. Meu Deus, é pecado essas coisas aqui. É tiroteio, é sangue, é metralhadora comendo solta. E aí, ao longo do tempo, muito tempo, né? Nessa caminhada, muito tempo sem me expor a esse tipo de filme. E aí, Deus foi construindo aos poucos uma identidade na minha vida. Até que eu me abri para ser curado nesse aspecto da guerra. E aí comecei a escrever um monte de material particular, coisas minhas, como funciona o reino espiritual. E Deus foi dando muitas chaves de guerra. E aí chegou uma hora que eu entrei em crise. Quando eu li esse texto aqui, abra comigo Romanos 14, 17. A palavra do Senhor diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meu Deus, que versículo muito ungido. Paz no Espírito Santo, alegria, justiça, paz, alegria. Meu Deus, paz, alegria, que é isso? E agora, como é que aí eu entrei em crise, Senhor, como é que eu vou me expor a me dedicar, a estudar, pensar, ver um filmezinho de guerra como um hobbyzinho, final de semana? O teu reino é paz, é alegria, não tem nada a ver com guerra, com quebra-pau. Entrei em crise, e aí, Tiago capítulo 4, do 1 ao 2, Deus começou a me responder. Eu precisava ser santificado no meu conceito de guerra espiritual. Tiago capítulo 4, do 1 ao 2, eu estou vendo aqui que tu nem conseguiu abrir Romanos. Aí tu quer ir para a guerra como, cara? Misericórdia. Soldado, hein? Recruta, né? Barbaridade. Levanta a palavra de Deus aí, deixa eu ver a tua metralhadora na mão. Oh, meu Deus, eu pensei que o pessoal estava desarmado. Eu estava lá, eu já estou em Tiago 4, 1 ao 2, você está no Romanos ainda. Tiago 4, do 1 ao 2. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Aí eu comecei a perceber assim, quando Deus sai do centro, quando eu tiro Deus do centro da minha vida, eu entro no modo guerra. Aquele carrinho de choque, quem já andou de carrinho de choque lá naqueles parques da praia, é tudo enferrujado com arame, que é um perigo. Antigamente era super tranquilo andar naquilo, aquilo lá nem se existe, acho que nem existe mais aqueles parquinhos de praia. Carrinho de choque, levanta a mão, deixa eu te entrega aí a tua idade. Carrinho de choque. Então assim, parece que o cara vive como um carrinho de choque. Tu vive batendo em todo mundo, tu está no modus operandi da guerra. Essa guerra não é uma guerra de Deus, isso aí é um descontentamento dentro de você. Quem está entendendo isso aqui? Descontentamento. Nada está bom, mulher não está bom, criança não está bom, emprego não está bom, dinheiro não está bom, nada está bom, anda no modo guerra. Está chovendo, está ruim, está com sol, está ruim também. O cara está no modo guerra e está com sérios problemas. A cobiça é a insatisfação daquilo que Deus deu. A cobiça é a insatisfação daquilo que Deus deu. Deus te deu, aí você não está insatisfeito. Então você anda sempre no modo guerra, porque Deus não está no centro da tua vida. Então você começa como aquelas máquinas de lavar roupa antiga de madeira, levanta a mão, e aquilo ali vai se tremendo sozinho, que se tu não amarrar aquilo ali com um cabo de aço, ela vai andando por dentro da tua casa, aquela coisa de madeira, parece um barril de pirata. Aquela do barril de pirata, levanta a mão. Isso. Profetizo uma lava e seca de R$6.000. Quem recebeu aí? Tem gente recebendo aí, abandonando o barril.
Compra para ela, senão ela vai te jogar no barril de pirata e vai te chutar morro abaixo. Então você está no modo guerra, porque Deus saiu do centro da tua vida. Agora presta atenção, tanto nesse santuário aqui, terreno, quando Deus sai do centro, como também um ambiente, que é isso, meu Deus do céu? É o inimigo. Batalha espiritual. Depois eu quero o nome. Eu quero o nome, tá? Na minha mesa. O nome dessa figurinha aí. Então, tanto no ambiente terreno, um santuário terreno como nós, se há uma ameaça de Deus sair do centro, acontece uma guerra dentro de nós. É ou não é, gente? Tem gente que por si só, ela se mata, ela vai, igual aquela máquina de lavar roupa, ela vai e cai num buraco. Porque ela vai se tremendo, aí bota um remedinho para dar uma regulada na lenta. Mas não cura. É só Jesus que cura, né? Aí é só para balançar um pouquinho menos. Né? Não precisa levantar a mão quem está tomando remedinho. Agora, quando a gente abre Apocalipse 12, 7 ao 8, agora falando de um tabernáculo celestial, aqui um tabernáculo terreno. Agora, quando a gente vai para Apocalipse, a gente percebe um tabernáculo celestial. 12, do 7 ao 8. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Estes, porém, não foram suficientes fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Quando houve uma ameaça, uma suposta, uma ilusão, é uma ilusão isso aqui, uma ilusão, uma suposta ameaça ao trono de Deus. Houve guerra nos céus. Tanto o livro de Ezequiel 28 como Isaías 14 vai dizer que Satanás, ele almejou, desejou subir aos céus, estar assentado acima das nuvens, acima do trono de Deus. Só que a palavra Miguel significa quem é maior que Deus? Como é que é? Quem é maior que Deus? Olha só o nome de Miguel. Quem é maior que Deus aí? Então você vê que tanto num ambiente terreno, santuário terreno, quando Deus sai do centro, você entra no modo guerra. Tanto no ambiente celestial, santuário celestial, quando há uma ameaça ao trono de Deus, acontece a guerra. Da onde vêm as guerras? E por que surgem as guerras? Para colocar Deus no centro. Por isso que quando o Espírito de Deus vem para dentro de você, você entra nesse lugar de justiça, de paz e de alegria. Lá fora você pode viver uma tribulação, o barco pode estar balançando 2, 3 metros, dando pranchaço no mar, mas aqui dentro tu consegue dormir, você consegue dormir no barco, porque aqui dentro tem justiça, tem paz, tem alegria, porque Deus está no centro. Quem está entendendo isso aqui? Então, o trabalho do crente, o trabalho do líder, é sempre ter essa lucidez de você fazer o caminho de volta quando vai despregando a mãozinha da cruz. Quando você vê que você já está batendo válvula, que você já está batendo a biela, que você já está igual aquela máquina aí, o que você tem que fazer? Descontar na tua mulher, descontar no teu filho, descontar no teu... Não é para descontar no teu líder, não é para você fazer o caminho de volta. Faz o caminho de volta. E vai para o centro da vontade de Deus, porque você já está batendo válvula, você já está espanando. Quem está entendendo aqui isso aqui? Meu Deus do céu. Então, caminhando mais um pouquinho, o inimigo, ele não consegue tirar Deus do trono, está claro. Então ele tenta tirar você do centro da vontade de Deus. Precisa desalinhar. Se eu não consigo tirar Deus do trono, como está escrito em Apocalipse, então tiro o homem. Tem que desalinhar. Quem está entendendo isso aqui? Tem que desalinhar. Agora olha que interessante esse desalinhamento de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vai lá, Isaías, capítulo 6, versículo 1. Acabei a minha introdução, vou começar a pregar, hein? Estou com vontade de pregar hoje. Tudo ou nada. Hoje eu tudo ou nada. Quando eu falo assim, é um arrepio na coluna dos pastores. Tudo ou nada. Hoje é loucura, loucura santa, loucura do evangelho.
Olha lá, Isaías 6, 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Eu vou pregar no espírito, não vou pregar no campo da alma, tá? Então, se você está aí na carnalidade, vai boiar mesmo, tá? Pode anotar tudo, grava, faz o que tu quiser, tu não consegue, vai ser no espírito aqui. Então, tu presta atenção que no ano da morte do rei Uzias, quando o rei morreu, quando o trono caiu, no ano que você perdeu o bebê, no ano que o meu líder caiu, no ano que as coisas aconteceram errado, no ano que eu perdi o meu emprego, no ano que eu perdi, que o meu pai morreu, é nesse ano, é no ano que o rei Uzias morreu, no ano que um trono ruiu, Deus pega Isaías e fala assim, olha para esse trono aqui, que esse aqui não cai. Deus estava mostrando para Isaías que existe um rei que não morre. Existe um trono mais elevado, exaltado nas alturas. Ei, Isaías, existe alguém governando. As coisas não estão fora do controle. Uzias morreu, mas Deus não morre. Deus não morre. Existe uma batalha travada cujo objetivo é tirar você da posição. Você está olhando para o trono terreno, você caiu também. Você está saindo da posição, você não está percebendo, você está saindo da posição, porque você está olhando para Uzias. E o Senhor está dizendo assim, olha para cima, arruma a tua postura. Arruma a tua postura, olha para cima. Olha para o trono, olha para Deus. Deus é soberano, governa. Deus não morre. Tudo está na mão dele. Existe uma batalha travada cujo objetivo é fazer com que você fique olhando para o trono de Uzias. Aí está o problema. Por isso que muitos desfaleceram. Agora, aqueles que estão sendo levados para essa vista panorâmica de Isaías, permanecem firmes. Permanecem firmes. Então a gente nem combinou nada. A minha palavra eu já percebi que está muito raspando com a palavra do João. Está muito raspando. Porque essa vista panorâmica que o João acabou de pregar de secreto tem a ver. Só que o tênis dele é da Nike e o meu é um sapatão. Ele veio no tênis da Nike e agora a minha palavra já entra roupagem militar, já não é o tênis da Nike. Aí já é um sapatão tratorado. Abra o livro de Abacuque, o capítulo 2, do 1 ao 2. Antes, isso, vai abrir. Não consegue achar, né? Ai, Deus do céu. Não consegue achar o Abacuque. Vou só olhar, agora eu faço a vergonha mesmo. Aí, ó. Ah, é pequenininho, é. Dá para ler antes de dormir. 3 capítulos, né? Olha lá. Abacuque 2, do 1 ao 2. Antes de eu ler o texto, o capítulo 1, Abacuque está o quê? Assombrado. Abacuque está aterrorizado. Abacuque está desesperado. A notícia é ruim. A Babilônia vai implantar o seu cerco. Vai ter estupro, vai ter morte, vai ter destruição. Esse é o quadro que Abacuque se encontra. Esse é esse estado da alma dele, desesperado. Tá? Capítulo 1 de Abacuque. Só que no capítulo 2, permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor, aí ó, quem está subindo a muralha, está ouvindo Deus. Quem está na sua posição de sentinela, está ouvindo Deus. Quem está indo para o secreto com o pastor João, está ouvindo Deus. O que Deus está dizendo? O que Deus está falando com quem permaneceu no seu posto? Para quem tomou a posição sobre a muralha, o que Deus está falando? Olha só, querido, com muito carinho e amor, eu acho que eu tenho essa moral para falar com você. Se você ficar no capítulo 1 de Abacuque, você não vai sobreviver esse tempo. Você precisa virar a página e ir para o capítulo 2. Porque no capítulo 2, ele sai da crise
ele vai para o seu posto de sentinela, ele toma posição sobre a muralha, e quando ele entra nesse lugar em Deus, aí ele conhece o coração de Deus, aí ele tem a revelação, aí ele sai da crise. Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Isso é a voz de Deus sobre a vida do apóstolo João. Eu vou começar a pregar a mesma coisa várias vezes, só vai mudando o texto. O que Deus está falando com quem permaneceu sobre a muralha? Qual é o toque da trombeta agora, no time de Deus? No Kairos junto com o Cronos, qual é? Só quem está no secreto sabe. Quem está no secreto aqui? Quem de fato está vivendo uma vida com o Senhor? Este homem, esta mulher, está sintonizada com o céu. O que o céu está vazando nesse momento para essa estação, para esse time? 1 Coríntios 14, versículo 8, esse texto tem que anotar, tá? Porque eu achei ele maravilhoso, porque agora eu vou pregar. Eu acho que faz um tempo que você não veio pregar, de verdade mesmo. Vou pregar. Quer ver eu pregar? Olha que legal quando eu prego. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? 1 Coríntios 14, 8. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? É um toque só da trombeta. Por que uns estão ouvindo, vou embora, de Deus, e outros estão ouvindo de Deus, fica? Tem coisa errada? É só um espírito? É só um toque? É só um corpo? Ei, Deus não é um Deus de mentira e de confusão. Eu vou ler o texto. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? É um toque só. Como que um membro ouve da parte de Deus no secreto que Deus está mandando ele embora? E outro está dizendo, fica. Não existe dois toques. Deus não é um Deus não é homem para que minta. Deus não é homem. Se você é da verdade, se você é da palavra, se você está aqui porque você é do certo, você vai concordar comigo. É sim, sim, não, não. Se Deus escreveu na palavra dele sim, sim, não, não, por que Deus agora tem duas opiniões? Por que Deus fala para um vai embora e para outro fica? Mentira, tem coisa errada. Qual é a voz que eu estou ouvindo? Por que o silêncio? Por que o silêncio? Se eu estou falando a verdade, se eu estou falando Bíblia. Por que o silêncio? Se eu estou mostrando a verdade de Deus para você. Primeiro ponto dessa mensagem, suba para cá. Suba para cá. Só um exemplo, vem cá. Tomara que eu consiga em nome de Jesus. Suba para cá. Amém? Volta lá, que é academia aqui, volta. É mais um teste. Não, agora vem cá de novo. Tem pessoas que quando chega aqui, ele não quer subir, ele quer que eu desça. Eu já quero te dar a resposta, eu não vou descer. Você vai ver a minha mão estendida para você subir, mas eu não vou aceitar o teu convite para descer. Salmo 73, 16 ao 17, o Salmo de Asaf. Asaf estava em crise. Abacuque estava em crise, no capítulo 1. Agora Asaf está em crise. E Asaf em crise, ele diz assim, quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Ei, eu sei, olha nos meus olhos, eu sei que foi insuportável. Eu sei que foi difícil, eu sei que foi doloroso, eu sei que machucou, eu sei que doeu, eu sei que foi insuportável. Mas tem uma vírgula aqui. Foi insuportável para mim, vírgula. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios.
Abacuque está no capítulo 1, aterrorizado, até que ele sobe no seu posto, na sua posição, no lugar que ele nunca devia ter saído. Asaf está em crise, até que ele entrou no santuário, e quando ele entrou na presença, quando ele entrou no santuário, quando ele entrou no secreto, aí ele viu o final dos ímpios. Aí ele deixou de invejar a prosperidade dos ímpios, e ele disse assim também no Salmo completo, vai dizer assim: enquanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Apocalipse 4, versículo 1, depois dessas coisas olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Quem é do secreto aqui, fecha os olhos. Fecha os olhos. É do secreto? Fecha os olhos. Eu quero te levar numa viagem, como diz o pastor Oséias, uma maconha interna. Vamos numa viagem aqui. Só quem é do secreto vai entender, tá? Tu não é do secreto, não vai entender nada. Não tem problema. Depois, ao longo do processo da vida, você vai aprendendo, tá? Apocalipse 4:1. Fica com os olhos fechados, deixa eu ler de novo para você. Depois dessas coisas, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. Agora presta atenção. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, aquela voz da minha conversão, aquela voz do princípio, aquela voz que quando eu leio a Bíblia ela vem, aquela voz que quando eu estou tomando um banho ele fala, aquela voz que quando eu estou dirigindo o carro, é aquela voz é a voz que eu tinha ouvido falar comigo lá no princípio, como de uma trombeta, aquela voz que quando vem queima o meu peito, é aquela voz que ela vem em meio aos louvores, é aquela voz. É aquela voz, quando você dobra o teu joelho naquele sofá feio lá da tua casa, é aquela voz. Na casa simples, é aquela voz. João, olha para mim, João ele está assim, aquela voz, desde o princípio, me disse: suba para cá. Qual é a voz que você está ouvindo? Se não há 2 toques de trombeta, só há um toque. Qual é a voz que você está ouvindo? Você está ouvindo a sua alma? Você está ouvindo a sua dor? Você está ouvindo a sua amargura? Você está ouvindo a sua indignação? A sua justiça própria? A sua ira? O que você está ouvindo, cara? João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Enquanto Deus está dizendo: permaneça na muralha, Abacuque, olha para cima, existe um trono, Isaías, entra no santuário, Asaf, sobe para cá, João. O inimigo diz: desce da cruz, desiste, paralisa, vai embora, o rei morreu. Qual é a voz que você, líder, está ouvindo? Segundo ponto dessa mensagem, a guerra das narrativas. Abra o texto de Neemias 6:2. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer mal. Como você aqui, líder, você sabe que Neemias estava numa grande obra, ele estava na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas houve um convite para ele descer, para ele sair do centro da vontade de Deus e ir para a planície de Ono. Planície de Ono fica na fronteira com os filisteus. É tipo assim: ei, vem aqui para a beira da cerca, vem para o meu território, vem aqui para perto, vem rodear a árvore, que Deus falou que não era para comer. Ei, vem aqui para a fronteira. Ei, para esse negócio que está fazendo aí, para que fazer essa loucura aí? Isso é uma utopia que você está fazendo, não vai dar certo, desce, vem para cá, vem para a planície de Ono, vem para o meu território. Você sabe que no teu território o diabo não ganha, sabia disso, né? No teu território o diabo não ganha.
Não há maldição que vai prevalecer contra Jacó, nenhuma arma forjada. Só dá para cair se eu assinar um contrato que eu quero cair. Só cada um é engodado e atraído pelo seu próprio desejo mal. Tiago 1,14. No teu território, não dá. Então ele vai dizer, vem para mim, vem para o meu terreno, mano, vai para o meu ringue. Vem para a área, vem para o meu domínio. Vem para a planície de Ona aqui, a gente vai conversar mais de perto da fronteira dos filisteus. Vem para cá. Larga esse concreto, essa laje aí que está se construindo, esse muro aí. Para que tanto trabalho? Desce daí, sai fora. Vem aqui para o meu território. Sai da muralha. Tira os olhos do trono para te ver. Ei, soldado, tira os olhos do trono. Tira. Sai da muralha, sai da sentinela. Desce. Não fica na brecha. É muito desgastante ficar na brecha pelos outros. Sai daí, cara. As pessoas não merecem todo esse teu esforço, essa tua entrega, essa tua renúncia, esse teu sacrifício. Sai da tua brecha, sai dessa brecha, desce, vem para a planície, vem para o meu território. Vem para cá, onde eu tenho domínio. Neemias 6,3, a resposta. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra, não posso descer. Eu não vou descer. Tu pode discursar, tu pode falar o que tu quiser, tu pode marcar um café, pode me alugar a cabeça 1 ano, meia hora, tomando um cafezinho. Eu vou ficar. Eu não vou descer. É mais fácil tu subir comigo. Porque a palavra é suba para cá. Suba para cá. Suba para cá. Satanás só pode te levar a um lugar que ele mesmo está predestinado. Por isso que é sempre desce da cruz. Venha para a planície de Ono. Desça, paralisa, vai embora. Quem está entendendo isso aqui? Satanás só consegue te levar para o lugar que ele mesmo já está predestinado. Judas, capítulo único, versículo 6, olha que chique, capítulo único, né? Judas, capítulo único, versículo 6, na Arque, na NVI não, na Arque, aqui tem mais, nesse momento a Arque aqui, ela te dá um plus. Esse é o texto que eu amo esse texto. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Anjos que não guardaram o seu governo, o seu principado. Sabe, quando você não guarda o seu rol de jurisdição, porque Deus tem te dado esse lugar de alcance, Deus tem te dado um nível de autoridade, e você tem um domínio, um rol de jurisdição, você tem um espaço que Deus te entregou nas tuas mãos. Quem está entendendo isso aqui? Os anjos não souberam guardar esse espaço, essa geografia espiritual. Eles não souberam guardar o seu principado, o seu rol de jurisdição, e caíram. Perderam suas posições. Terceiro ponto, guarde o seu principado. Existe um encargo do Espírito sobre os teus ombros. Permaneça na muralha, em outras palavras. Fique com os olhos fitos no trono. Porque enquanto você olha para o trono, você está no seu ambiente, no seu rol de jurisdição, no lugar de autoridade que Deus te deu. Quem está entendendo isso aqui? A igreja é conhecida nas regiões celestiais. O livro de Efésios diz isso. A carta de Efésios diz isso. Por que ela é conhecida nas regiões celestiais? Porque a igreja tem um principado, um espaço, um domínio nas regiões celestiais, interfere nos decretos de morte, interfere nos decretos de vida. Ela é intercessora, ela entra na brecha, ela altera a estação. Quem está entendendo isso aqui? Não abandone o seu posto, em outras palavras. Permaneça.
Quem está entrando no secreto, quem está entrando na sua posição, na muralha, sabe que eu estou falando é verdade. Não há outro toque de trombeta diferente desse. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo ou o principado está sobre os seus ombros. Qual é a desgraça? A desgraça é você achar que principado é demônio. Esse é o problema. Principado é um lugar de governo, que pode estar sendo governado por um demônio ou pela igreja. Por isso que há um principado o principado está sobre os ombros de Jesus. Por que o principado não é um demônio sobre os ombros de Jesus, é o governo está sobre os seus ombros. E há um encargo do Espírito sobre os seus ombros, e não há espaço, tempo, nessa estação para você abandonar o seu posto. Essa palavra é mais que uma palavra, é uma convocação, para você voltar para o seu posto. Suba para cá, se posicione sobre a muralha, e você vai ver o que Deus está falando com você, não é o que eu estou falando com você, aí você vai ouvir o que Deus está falando com você, da boca dele. E aí você vai julgar se eu estou falando mentira ou verdade. Eu tenho um hall de jurisdição, um nível de autoridade. A sua liderança tem um hall de jurisdição, um nível de autoridade. Sua liderança tem um alcance de território dado por Deus. Você pode até começar como Gideão, cheio de complexos de inferioridade, malhando trigo no lagar, tudo arrebentado, se considerando o menor de todos. Juízes 8, 5. Ele estava perseguindo 2 reis, e eu estou caminhando para o final. Ele estava perseguindo 2 reis midianitas. Presta atenção que aqui vale ouro. Em Sucote disse aos homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas, os homens estão cansados, eu ainda estou perseguindo Zeba e Salmuna, 2 reis midianitas. Ele está perseguindo, só que no versículo 18, ele consegue capturar os 2 reis. E aí ele pergunta para os 2 reis. Então perguntou a Zeba e Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam para Gideão: eram como você, cada um tinha o porte de um príncipe. Um cara que se considerava uma minhoca. No meio da história, o próprio inimigo reconhecia ele como um príncipe. Volte para o seu posto. A guerra não acabou. Até o teu inimigo está reconhecendo você primeiro que teu discípulo. Tossir no meio da fumaça. Até o teu inimigo está te reconhecendo a tua autoridade, mesmo antes até do teu próprio discípulo. Teu discípulo está lá pescando, o outro está na coletoria, o outro está embaixo de uma árvore, não sei fazendo o quê, e Jesus está no deserto, enfrentando Satanás. Eu não sei vocês, mas vocês acham que a gente fica chupando bala de iogurte o dia inteiro? Enquanto tu fica na coletoria? Enquanto tu fica lá pescando no teu hobby? Não, a gente está no deserto. Estamos se atracando. Estamos sendo tentados a transformar a pedra em pão no meio da fome. Mas vamos ficar em jejum. Vamos vencer. Fique de pé nessa hora. A palavra de Deus fala, no livro de Mateus, os reis magos. Olha para mim. Não perde um segundo aqui. Os reis magos. Eles eram o quê? Reis. Eles reconheceram Jesus como um rei. Só um rei para reconhecer outro rei. Porque o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele reconhece
a patente que Ele deu para você, Ele reconhece a autoridade que Ele deu para você, Ele sabe qual foi o lugar da muralha que Ele colocou você no posto de vigia. Ele te colocou numa vista panorâmica para você olhar para um trono que não caiu, que governa. E por você largou a mão do arado? Por que você não vem aqui no apelo como no primeiro amor, que você vinha e chorava e você não se importava com os outros? Aí você ganhou 2, 3 patentes, agora você é líder de alguma coisa, sei lá o que. Aí agora você não chora mais, você não vai mais. Fica aí bem peitudo aí no teu lugar. Não vem aqui mais chorar nesse carpê aqui, ó. Por que você não vem aqui chorar? Por que você não vem para esse altar aqui dizer: Senhor, eu quero voltar para o meu posto de sentinela. Senhor, eu quero voltar para aquela brecha da muralha. Deus está com saudade. Saudade quando tu chamava Ele de pai. Saudade quando você precisava dele para pagar uma conta de luz. Aí Deus te abençoou, Deus te jogou numa terra prometida. Você esqueceu, se embriagou com os cachos de uvas, saiu do teu posto. É um chamado de volta. Nós vamos começar agora o louvor a cantar aqui, e ele se move em meio aos louvores. Eu quero você aqui, ó. Eu quero você aqui, ó. Aqui no altar. Teu lugar é no altar. Eu nem vou chamar, só vem andando, tá? Pega o teu corpo que não quer vir e traga ele. Fala pro teu corpo assim, ó: se submeta, saia da cadeira, corpo. Deixa Deus santificar tua boca. Deixa Deus colocar uma brasa viva na boca. Ei, Isaías, de tantas palavras malditas que saíram nessa estação da tua boca, deixa Deus botar uma brasa viva na tua boca. Você não sabia, eu achava que era um sábado qualquer, mas Deus tinha marcado um encontro com você. Marcou um encontro com você. Isso. Vem. Não fica indiferente não, acha um lugar. Acha um lugar. Acha um lugar no altar. Deita no chão, chora, rasga as vestes, rasga o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar dentro de você. Tantas maldições proliferadas, tantas rodas de escarnecedores, tanta mentira, tanta fofoca, tanta bala perdida, tanta guerra, guerra em cima de guerra. Ele está te reposicionando. É um novo tempo, um tempo onde você vai ficar em cima da muralha, um tempo onde Deus vai te dar uma visão de águia. Você vai enxergar o inimigo de longe, e de longe você vai ferir ele. Deus vai te dar uma ferramenta, uma espada longa. A tua espada vai virar uma lança. De longe você vai ferir o inimigo. Te arrepende. Volta do lugar que você caiu. Te arrepende. Senhor, nós queremos cancelar, Senhor, toda palavra maldita contra os nossos próprios irmãos. Nós queremos cancelar toda palavra maldita, toda palavra de escárnio, de fofoca, de mentira, toda a munição que o Senhor nos deu, e nos deu autoridade para ferir o inimigo, nós usamos uns contra os outros, e muitos se perderam, e muitos morreram, e há poucos sobreviventes, mas o Senhor é aquele que com 300 faz muita coisa, aquele com 30 o Senhor faz muita coisa, e até com 1 o Senhor faz muita coisa. Senhor, eu quero voltar para o meu posto, eu quero voltar
para aquele lugar onde há rios de águas vivas. Eu quero ser replantado esse ano nos teus ribeiros, onde as águas fluem do teu trono. Eu quero chamar a pastora Marisa aqui. Eu quero fazer uma ministração com alguém de alto calibre. Eu creio que o Espírito Santo está dando um tom aqui. Eu creio que o Espírito Santo ele tá se movendo neste lugar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O choro do Espírito. É um bálsamo, é um bálsamo. É o quebrantamento do Espírito. Não é um quebrantamento, é mais profundo. É um quebrantamento movido pelo Espírito. O Senhor te diz que você tem pedido tantas bênçãos, mas o lugar da bênção é o lugar do arrependimento. Arrepende-te de onde tu caíste. Arrepende-te agora, porque o Espírito Santo é luz. Ele está trazendo luz no teu coração, na tua mente. Existe um avançar para você que é líder. Existem os despojos de guerra que o Senhor reservou para nós, porque essa guerra é nós ganhamos essa guerra. Nós já ganhamos, você já venceu. Mas o Senhor está agora pronto a derramar um grande poder sobre essa igreja. É um grande poder. Orei andar a laracheira, mas arrepende-te agora. O Senhor já sabe. Abra teu coração. Fala tudo. Vomita agora diante do Senhor. E saia desse lugar totalmente restaurado, leve, para assumir teu posto com o poder que não vem de ti, mas vem do Espírito Santo. Ora balarachira, andara balarachira. Nós somos o povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Na hora que nós nos arrependemos, o Senhor diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. No reino espiritual há um apagador que está apagando todos os argumentos que o diabo tinha contra essa liderança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada por tua palavra, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito. Obrigada, obrigada. Curas estão acontecendo. Curas do coração que trouxeram doenças físicas.
O Senhor está curando agora, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade que veio nessa brecha que você abriu, nós repreendemos agora e mandamos embora para onde o Senhor Jesus determinar. Seja curado agora, seja curado agora, em nome de Jesus. Não tem como você permanecer a mesma pessoa depois da palavra de Deus e depois da presença do Espírito. Você é livre. Você é livre.